Então, esta carta que foi extremamente importante, porque já começavam a surgir algumas heresias na igreja. E uma delas era dizer que Jesus não era verdadeiramente ser humano. Então foi necessário que ele escrevesse essa carta já no final da sua vida. Então, primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 6. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos e te agradecemos por esse momento de estarmos reunidos em teu nome, de podermos, acima de tudo, ser agradecidos a ti por tu teres nos reconciliado contigo através do sacrifício, da morte, da ressurreição do teu Filho, que fez com que nós pudéssemos ter este acesso, este contato contigo. Rogamos, suplicamos que através do Espírito Santo, mente, coração e alma estejam preparados para tudo aquilo que tu queres fazer com que nós estejamos aprendendo, as mudanças que tu queres que aconteçam nas nossas vidas, e uma fé, uma confiança inabalável no teu cuidado, no teu amor em toda e qualquer circunstância da nossa vida. Abençoa também a ceia, nós te agradecemos por podermos participar desse acontecimento tão importante, e hoje agradecendo pelos irmãos que vão participar pela primeira vez, que eles sejam ricamente abençoados por terem tomado essa decisão. Nós te agradecemos, mais uma vez te suplicamos que nós possamos cada vez mais confiar que Jesus Cristo é o único e Ele veio até nós na forma humana para que houvesse uma identificação conosco nas nossas fraquezas, nossos medos, nas nossas ansiedades e sem nunca ter pecado. Te agradecemos por isso. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar. No poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Sabemos que o conhecemos, se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele, e aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 6. Duas questões importantes para nós. Quem vive em nós? Quem vive em nós? Nós hoje mesmo acabamos de ver, o apóstolo Paulo, ele dizia que Cristo vivia nele, né? Então, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então, a primeira questão já está respondida, né? Então, quem vive em nós? Quem vive em nós? Em primeiro lugar, Cristo, né? Acima de tudo, Jesus. Depois nós temos as pessoas que nós amamos, né? Nossos pais, que vieram primeiro, nossos irmãos, a esposa, os filhos, os irmãos em Cristo, mas sabemos que lá no topo, quem vive em mim? Jesus. Então, Cristo vive em mim. Já estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Isso já é muito importante, porque faz com que nós estejamos agora debaixo de uma ação, de uma supervisão, de um poder, que não é mais o poder humano. Não é o meu poder, não é a sua inteligência, não são os seus recursos, a sua capacidade. Cristo vive em mim. Então, essa é a primeira resposta importante que nós temos. E o texto de hoje nos traz um questionamento também importante. Em quem nós vivemos? As duas ideias se completam. Então, o que você responde? Quem vive em mim? Cristo. Em quem eu vivo? Cristo também. Então, o texto de hoje fala isso, que nós vivemos em Cristo. Você fala, mas eu vivo no Brasil. Não, você vive em Cristo. Eu vivo dentro dos recursos que o mundo me dá, trabalho, poder ter saúde, poder fazer planos, projetos, intenções da nossa vida. Não, eu vivo em Cristo.
Então, se nós temos com essas duas ideias, elas se completam e fazem com que você tenha, então, uma ação que você vai sentir que é muito melhor viver, estar crucificado com Cristo. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Jesus orou nesse sentido, né? Ele diz assim, que também eles sejam um em nós. É impressionante você poder ter essa informação e começar a viver essa informação, que agora não é você que manda mais na sua vida e que você não está à mercê das circunstâncias que existem em nossa volta. Eu não mando mais na minha vida, por quê? Porque Cristo vive em mim. Então eu sei que Cristo vive em mim. Então as circunstâncias de nossa volta são todas controladas, porque eu vivo imerso, vamos dizer assim, em Cristo. É como se você pegasse um copo d'água, colocasse um algodão, e aquela água então permeasse todos os cantos do algodão. Assim é a ação de Cristo na minha vida, assim é a ação do Espírito Santo. E o resultado dessas duas questões, não vivo mais eu, Cristo, né, vive em mim, Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Às vezes passa a impressão que vai confundir, né? Então agora nós vamos ver que nesse texto de hoje, ele nos traz dois resultados importantes. O primeiro é a ideia de que amor, nós já sabemos um relacionamento, uma equação perfeita. O amor é o quê? Amor é paciência. E esse texto traz uma outra ideia importante para nós, que amor é obediência. Amor é obedecer. Nós já estamos bem inteirados que quem ama tem obediência, né? Mas o Espírito Santo quer enfatizar isso para nós. Amar é obedecer. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos. E qual o mandamento que é a síntese dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E quando nós amamos, nós temos paciência e nós obedecemos. Então, obedecer a Deus, sermos obedientes aos nossos pais, sermos obedientes às nossas autoridades, sermos obedientes a todos. Nós temos uma dependência. Então você está na sala de aula, você obedece o professor, né? Então amar é o quê? É paciência, mas hoje o texto de hoje também fala que amar é o quê? Obediência. E qual o resultado dessa obediência? Alegria. Todas as vezes que nós não obedecemos, não é porque nós não temos o amor, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações, já está derramado. Então, vamos dizer, se você tiver lá, se eu preciso de X unidades de amor, Deus já derramou no meu coração. Agora, a expressão desse amor me chama a atenção para que eu seja paciente e que eu seja obediente. E o resultado disso é a alegria. Alegria. Quando não estivermos alegres, pode ter certeza que está falhando alguma coisa nessa questão da expressão do amor. O amor não está se expressando com paciência, o amor não está se expressando com obediência. Eu não estou amando a Deus de todas as forças do meu coração e não estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Então, grande alegria, e nós precisamos dessa alegria. Tenho-vos dito essas palavras para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa felicidade seja completa. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor, exatamente como eu tenho obedecido às ordens do meu Pai e permaneço no seu amor. E o resultado é alegria. Nessa mesma carta, ele coloca para nós como é que é feita essa manutenção.
Como é que nós temos a manutenção de Deus, não é? Como é que nós temos a garantia de Deus nesse sentido? E qual é a garantia? Que se nós estamos prontos a reconhecer que precisamos todo dia confessar a oração do Pai Nosso, então Deus quer que a gente cresça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, todos os dias nós precisamos dessa revisão. Não é uma revisão de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é uma revisão para a vida toda enquanto estivermos aqui. Sempre existe algo que pode ser melhorado na nossa vida. E Jesus insiste: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a ele e faremos nele morada. Bom, então nós já temos uma ideia importante. Quando nós pensamos que o texto nos fala que amar é o quê? Obedecer. É possível, porque o amor está derramado nos nossos corações. Nós temos uma realidade muito importante na nossa vida. Nós amamos os nossos filhos, mas nós erramos tanto na expressão do amor por eles. Vocês concordam ou não? Vocês que são pais. Então a gente ama, mas a gente não sabe expressar. A mesma coisa acontece na minha vida com Deus, com o meu próximo. Eu amo, mas eu não consigo expressar corretamente. Então aí Deus salienta para mim que isso é possível, porque Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Porque Cristo vive em mim, eu não obedeço mais à minha vontade, nem à vontade do mundo, nem à vontade do inimigo. Eu obedeço à vontade de Deus. E porque eu vivo em Cristo, todas as circunstâncias, todos os fatores que estão em minha volta estão debaixo do controle dele, porque eu estou nele. Então essa é a primeira palavra que Jesus coloca para nós hoje, através de João, através do Espírito Santo. Qual a segunda palavra importante? É que agora existe uma união minha, sua, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e com a Igreja de Jesus, que somos nós, e que essa união é de vida, é vital, é de vitalidade. E que essa união, da mesma forma que você pensou que amar é obedecer, agora, união é produtividade. União é produtividade. Então, a primeira ideia que nós absorvemos hoje, que nós já sabemos, mas absorvemos: Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. A segunda, amar é obedecer. Agora, ele traz para nós um aspecto importante, fala a respeito da minha união com Ele. É uma união vital. Isso quer dizer o quê? É uma união que não dá para você pensar em ser separado. Jesus conta uma parábola, e essa parábola ilustra isso, que é impossível o ramo ser desconectado, ser cortado, ser seccionado da videira. Todos vocês já viram um pé de uva, né? Até já comentamos, se você tiver a oportunidade, plante um pé de uva na sua casa. Se tiver um pedacinho de terra lá, plante um pé de uva. Um pé de figo, né? Porque são figuras importantes para a nossa vida. Então, talvez seu pé de uva, toda vez que você for lá no seu quintal, na porta da sua cozinha, você vê um pé de uva lá, você fala: ó, Jesus é a videira verdadeira. Com Jesus eu tenho uma união vital. Com Jesus, Deus estabeleceu uma união na qual ninguém pode me separar mais do amor dele. Então Jesus conta uma parábola, né, da videira verdadeira. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não tiver ligado à videira. Então isso é óbvio. Então ninguém vai conseguir cortar a gente, seccionar a gente da videira. Ninguém consegue mais. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos. Então a ideia de união vital é uma ideia que está relacionada com o quê? Produtividade. Eu preciso produzir. Você precisa produzir.
Nessa união vital, no texto ele fala que é necessário que eu aprenda. Eu preciso aprender. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Então, o que eu preciso aprender com Jesus? Humildade, mansidão. Humildade, mansidão. Senhor, me dá humildade, me dá mansidão. Porque humildade, vou voltar lá, o que vai acontecer? Eu vou obedecer. Porque o que impede muitas vezes nós obedecermos é que nós somos prepotentes, nós achamos que somos donos da verdade. Nós achamos que vamos fazer aquilo que nós queremos. Nós estabelecemos um alvo e tem que ser aquele alvo. Mas nós hoje agradecemos a Deus, porque essa união vital com Ele, que ninguém pode intervir nessa união, nos separar mais do amor de Deus, faz com que a gente tenha então essa ideia. União vital, eu recebo seiva, eu recebo, vamos dizer assim, o oxigênio, eu recebo todos os nutrientes do meu Senhor, do meu Salvador, como o ramo recebe a seiva da videira, e, portanto, eu sou uma pessoa produtiva. Então, vamos pedir a Deus isso. O que nós queremos ser? Pessoas produtivas. E para sermos produtivos, uma condição fundamental, você tem que aprender de Jesus. E o que nós aprendemos dele? O que nós aprendemos dele? Humildade e mansidão. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, todo dia eu preciso pedir, Senhor, me faz mais humilde, me faz mais dependente, me faz mais reconhecer que Cristo vive em mim, que Ele então tem toda a soberania na minha vida, não sou eu. Me faz entender que eu vivo em Cristo, portanto, todas as circunstâncias estão debaixo do controle dEle. Eu vivo em Cristo, todas as circunstâncias estão debaixo do controle dEle. Ah, mas é o governador, é o prefeito, é a pessoa, o vizinho? Não, eu estou em Cristo. Então as circunstâncias estão debaixo do controle dEle. Então aí você vai ter esse aspecto da união vital. Então quando nós celebramos a ceia, é isso que nós estamos pensando, né? Essa união vital. Somos criação, somos feitura, somos um trabalho, um poema que Deus escreveu em Cristo Jesus. Somos feitura, sou criados em Cristo Jesus. Para a produtividade. Produtividade. Mais amor, mais paciência, mais mansidão, mais compreensão, mais interesse pela vida das pessoas, mais compaixão pela vida, pela situação do mundo em que nós vivemos, para que a gente possa então ser aquilo que Deus quer. Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo. Então, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Ele preparou antecipadamente para que nós andássemos nelas. Então, produtividade. O crente ele tem que ser produtivo. E o bom de tudo isso é que Deus produz o querer e o efetuar. Se nós quisermos, Ele produz o querer e efetuar. Na carta escrita para Tito, o Espírito Santo diz assim: Ele que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir, para pagar o preço da nossa multa, né, do pecado, de toda a maldade, e purificar para si um povo seu consagrado às boas obras. Produtividade. Você tem que ser produtivo. Produzir mais humildade, mais mansidão, mais paciência, porque o amor já está no seu coração, no meu coração. O Espírito Santo derramou o seu coração o seu amor nos nossos corações. Tá? E lembrar disso, né? Que produtividade para nós implica em que as pessoas vão querer andar conosco. Todas? Não, mas algumas vão querer andar conosco. Nós sabemos que nem todas, né? Mas sabemos que as pessoas querem andar conosco. O profeta que Deus usou para reconstruir a adoração, o louvor, o culto, depois de 70 anos passados na Babilônia, nós vamos ver isso hoje na Escola Bíblica Dominical, né? Ele diz assim, que assim diz o Senhor dos Exércitos: o jejum do quarto dia, do quarto mês, bem como do quinto e do sétimo e do 10º. A princípio, provavelmente, existia só um dia de jejum, que era o dia da expiação,
Mas vocês viram que a coisa foi crescendo, crescendo. No tempo de Zacarias, mais ou menos em torno do século V a.C., já estavam jejuando várias, né? Tinha o jejum do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês. O que ele falou? Olha, agora esse jejum, que era realmente a expressão de tristeza, de arrependimento, de querer repensar a sua vida, agora vai ser alegria. Então vai precisar jejuar. O jejum vai ser alegria. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia sucederá que 10 pessoas de nações de todas as línguas pegarão na orla da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Produtividade. Então nós queremos ser produtivos. Nós queremos suplicar que Deus faça que no nosso dia a dia nós possamos estar sempre aprendendo o quê? Mansidão, humildade. Irmãos, é impressionante como nós precisamos disso. Eu acho que sou dono da verdade com a minha esposa, eu sou dono da verdade com os meus filhos. Pede para Deus: Senhor, eu quero ter mansidão. Eu quero ter humildade. Eu quero cada dia mais lembrar que Cristo vive em mim. E eu vivo em Cristo. E que amar vai fazer com que eu, pelo poder do Espírito Santo, obedeça. E que essa minha união de Cristo vive em mim e eu vivo em Cristo, faça com que eu seja uma pessoa produtiva. Cuide mais das pessoas, tenha mais paciência, tenha mais respeito pelas pessoas. Seja mais obediente à palavra de Deus. Porque nós somos o quê? Feitura sua. Vamos falar junto, quem já sabe? Cadê as mensageiras? Somos o quê? Feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Ele preparou antecipadamente para que andássemos nelas. Produtividade, né? Então, nossa união com Cristo, obrigatoriamente, vai produzir. Mas eu sou imperfeito, eu tenho muitas dificuldades ainda, cheio de defeitos. Não, fica tranquilo, Deus vai usar cada um de nós dentro das nossas limitações, né? Quem é digno para ser salvo? Ninguém. Quem é digno para servir a Deus? Ninguém, mas Deus fez com que a gente fosse salvo e Deus faz com que a gente possa ser uma pessoa que ama e, portanto, obedece. Que tem uma união com Ele e que, portanto, é produtivo. Vocês já perceberam que Jesus usa muito essas figuras de produtividade? Ele manda olhar para os campos, pelas searas e ver que elas já estão prontas. Você já pensou? É infinito para nós, assim, matematicamente falando, o que você vai contar de grãos de trigo numa seara. Alguém já deve ter calculado, mas é uma coisa imensa, né? Então, olhar para os campos, já está tudo pronto para você escolher. Quando ele fala da pescaria, pescaria abundante que o barco quase afundava, se não fosse o poder de Deus. Então, nós temos figuras de produtividade. Quando ele fala do nosso relacionamento com as pessoas, fala no mínimo 10. 10. Às vezes só é uma aqui em Dracena, às vezes é uma lá no Japão que você está orando, você nem sabe quem é, mas aquela pessoa está sendo beneficiada pelas suas orações que você orou aqui. Vocês sabiam que as nossas orações estão sendo depositadas no céu? É o maior empreendimento que você pode fazer, né? Porque essa bolsa não tem queda. É o céu. Apocalipse fala que Deus, quando você ora, Deus está computando, está registrando as suas orações. Então nós vamos orar por isso. Nós sejamos pessoas que cada dia mais usufruir, que nós já temos. Qual a primeira verdade? Cristo vive em mim. Eu estou crucificado, né? Eu vivo em Cristo. Isso quer dizer que as circunstâncias, os fatores não vão conseguir interferir no meu relacionamento com Deus. O que o João fala também? Que amar é obedecer. E que
Existe uma união entre nós e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com a Igreja de Jesus, né? Porque Jesus fez questão de nos incluir nessa união, né? Na oração sacerdotal, João capítulo 17, e ele fala então que agora nós somos pessoas produtivas. Então nós vamos sair daqui e produzir mais carinho, mais afeto, mais paciência dentro de casa. Se Deus quiser, amanhã no trabalho, você vai ter mais paciência. Mesmo quando você seja hostilizado, pede para Deus humildade e mansidão, porque às vezes nós somos. Né? Somos ou não somos? Quem não é hostilizado de vez em quando? Né? Aí você vai lembrar, orar por aqueles que vos maltratam e perseguem, para ser já filho do vosso Pai dos céus, porque é uma realidade que a gente enfrenta todo dia. Né? E vamos pedir que Deus nos abençoe então, que tudo isso possa acontecer na vida da Igreja de Jesus. Não só aqui em Dracena, mas em toda a face da terra. Esses dias, estava vendo uma mensagem do pastor Joide lá na terceira Igreja Batista de Lisboa. Eu falei, que bênção, né? Tem um pastor pregando na terceira Igreja Batista de Lisboa, né? E é um brasileiro, né? Brasileiro? É brasileiro, sim. Ele nasceu no Brasil, foi criança para os Açores. Então, a gente está orando pelo mundo inteiro, né? Tem pessoas em todos os cantos da terra pregando o evangelho, você sabe, né? Em todo o mundo árabe, tem gente pregando o evangelho, entre judeus, né? Na China. Então, é uma coisa fantástica você perceber que você está orando e tem pessoas lá distante e que o Senhor está fazendo rendimentos produtivos através das nossas súplicas. Os irmãos que vão participar da ceia, venham até a frente, e nós vamos orar, agradecendo a Deus por primeira carta de João, capítulo 2, de 3 a 6. Vocês querem colocar algum pedido, algum motivo de oração? Nós estamos orando pelos enfermos da igreja, alguns que estão numa luta bastante grande de saúde, pela Leda, né, que sempre tem estado conosco aqui, também está em tratamento de saúde. Pelo Vinícius, né? Isso? Felipe, desculpa, pelo Felipe, que também está com uma dor de cabeça, que Deus esteja esclarecendo e curando. Algum pedido ainda? Vó da Lívia, né? Que é a mãe também da Lívia. Mateus. Algum motivo ainda? Pedir pela Igreja Batista de Herculândia, né? Aproveitar, quero pedir pela Igreja Batista de Perdizes. Então, eu gostaria que muitos vocês orassem, que essa igreja possa ser relevante para um filho nosso lá. Santina, internada? Então, pedir pela vida da Santina. Saúde do Tiago. Tá bom, então vamos orar, né? Então, esses motivos são colocados e tudo aquilo que nós não colocamos, mas o Senhor conhece e está operando, né? Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, Senhor, permitir a todos nós estarmos aqui, louvando e glorificando o Teu nome, Pai, ouvindo a Tua palavra, possa fazer efeito em nosso coração, em nossa vida. Cada dia possamos crescer no Teu conhecimento, na Tua graça. E agora colocamos diante de Ti todos esses pedidos que foram feitos aqui. Ó Deus. O Senhor esteja suprindo, ó Pai, a necessidade de cada um, atendendo, ó Pai, o clamor da Tua igreja, ó Deus, de todos aqueles que clamam pelo Teu nome. Agradecemos a Ti, ó Deus, por todos os nossos irmãos que estão aqui, os que não puderam estar também. Agradecemos, ó Pai, por essa ceia, por esse memorial que estamos participando aqui, ó Deus, relembrando a morte do Teu Filho amado Jesus, mas principalmente, ó Pai, a vida e a ressurreição, vencendo a morte naquela cruz por nós. Ó Deus. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por podermos participar aqui, todos os nossos irmãos, e suplicamos por todos aqueles também que não podem estar aqui, aqueles que estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar da mesma forma confortando esses corações nesse instante, sentindo, ó Pai, a Tua presença, o Teu Espírito Santo também ali. E também por toda a Tua igreja perseguida, ó Pai, que nesse instante também está reunida, mas não pode estar como nós estamos aqui, com essa liberdade para louvar o Teu nome, mas estão nos subterrâneos, estão escondidos, ó Pai, para louvar o Teu nome. Da mesma forma, possam estar sentindo, ó Pai,
o bálsamo do Teu Espírito Santo sobre essas vidas. Que o Senhor esteja quebrando, Pai, todas essas barreiras, todos esses impedimentos com relação à Tua Palavra, para que ela possa chegar aos lugares onde ainda não é permitida. Sabemos que o Senhor está fazendo isso, que o Senhor quer fazer isso, ó Pai, para alcançar a todos, ó Deus. O Senhor não quer que nenhum se perca, mas que todos sejam alcançados pela Tua salvação. Ó Deus. Agradecemos porque nós não merecíamos nada e o Senhor tudo fez por nós. Agradecemos, ó Pai, por esse pão, por esse suco de uva que representa o sangue do Teu Filho amado. Nós possamos estar aqui conscientes, ó Pai, sondando cada coração. Nós possamos colocar diante de Ti tudo aquilo que não agradou a Ti, e o Senhor esteja nos perdoando, ó Pai, esteja renovando as nossas vidas, para sempre estarmos na Tua presença, louvando e glorificando o Teu nome, ó Deus. Amém. Agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar a primeira estrofe do hino 289, que na verdade é uma súplica que fazemos a Deus e ela seja cada dia mais abrangente, mais intensa, através do poder do Espírito Santo, né? Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte. Sim a cruz, sempre me glorio. Mais uma vez, né? Muita humildade para estarmos na presença de Deus, reconhecendo a sua bondade, a sua misericórdia. Jesus conta a parábola, né, do fariseu e do publicano. O fariseu, uma pessoa extremamente religiosa, que fundamentava a sua vida nas suas ações, no seu comportamento, pensando que jejum, dízimos, cerimônias, religiosidade podiam fazer com que ele estivesse na presença de Deus, não é? E o publicano, pessoa marginalizada pela sociedade, porque era um judeu que trabalhava para o Império Romano. Você sabe que os judeus tinham uma dificuldade muito grande em aceitar essa escravidão, mas ele humildemente falava que não era digno de estar ali, né? E ele nem conseguia se aproximar do lugar mais perto, onde que simbolizava a presença de Deus. Ele ficava lá no fundo. Quero estar ao pé da cruz, de onde rica fonte corre franca salutar, do Calvário monte, sim na cruz, sempre me glorio, e ao fim vou descansar, salvo além do rio. Então, a segunda estrofe diz: a tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela ali, raios seus mandou-me. Com muito temor e tremor, né? Não é medo, é reconhecimento que nosso Deus é onipotente. Mas como é bom saber que Ele é misericordioso, né? Então, participar da ceia é experimentar a misericórdia de Deus, né? Nós estamos expressando que nós acreditamos que Ele foi misericordioso conosco, né? Todos receberam. Se alguém tiver sentido o desejo de participar da próxima ceia ou das próximas, né? Como condição, a igreja estabelece que deve se batizar, né? O batismo, única condição, crer em Jesus. Não é o que você é, o que você faz, ou o que você fez. Crer em Jesus. Você crê em Jesus, então entre em contato conosco, batismo, e participa da ceia. Orem por essa ideia. Depois de crer em Jesus, a segunda grande e maior decisão da nossa vida aqui na terra é o batismo. Para o céu, você já está no céu, né? Creio em Jesus, já hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para viver essa vida aqui na terra, como é importante obedecer, não é? Como é importante
você poder viver a alegria que Deus quer te dar, que não é a alegria do mundo, não é a segurança que o mundo dá. É uma alegria que você tem na palavra, você tem na oração, você tem em participar dessa ceia. Então vamos a participar com gratidão e com louvor. Antes de recebermos o segundo elemento que Jesus instituiu ao criar a ceia do Senhor, né? Ele participou uma vez só da ceia que nós participamos hoje. Depois ele subiu aos céus. Mas existe uma ceia programada para a volta dele. Então nós sabemos que ele diz assim, fazei essa ceia até que eu volte. Então nós temos uma segunda ceia com Jesus. A primeira foi aquela ali em que ele estava presente. Hoje ele não está presente fisicamente aqui, mas está no nosso coração, na nossa vida, através do poder do Espírito Santo. Então vamos agradecer a Deus porque mudou toda a nossa vida, todo o significado da nossa existência. A ceia no Antigo Testamento existe um relacionamento com a saída do Egito, a libertação que Deus promoveu, em que eles celebraram aquela Páscoa, né? E hoje nós não temos mais Páscoa, nós temos a ceia. E vamos agradecer porque ela diz que você começou uma vida nova. E que todos os dias essa vida se renova, né? Pelo poder regenerador e renovador. Regenerar já fez, já gerou de novo. Agora renovador, até estarmos com o Senhor, vai renovando a gente. Bom, né? Então, confissão, perdão, brigas, vamos pedir para Deus tirar nossos sentimentos que não sejam coerentes, né? Desconfiança, né? Uma coisa que a gente tem percebido, existe muita desconfiança na vida do ser humano, está sempre desconfiado, né? Então, tira a desconfiança da gente. Nós queremos confiar em Deus e assim poder viver bem com as pessoas. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, te glorificamos por esse memorial, a tua ceia, Senhor, onde possamos, ó Deus, agradecer pelo teu grande amor, ter dado teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ó Deus. Sabemos, ó Deus, que a tua seara é grande e os trabalhadores são poucos, ó Deus, mas que possamos, ó Deus, através da força do teu Espírito Santo, ó Deus, ser participantes, ó Deus, dessa obra grandiosa. Ajuda-nos, ó Deus, a levar o teu grande amor aos corações sedentos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, sair do nosso comodismo e assim, ó Deus, estar prontos, ó Deus, para fazer a tua obra, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, por essa igreja existir aqui nesse local. Obrigado, Deus, por nossas vidas, ó Deus, estar sendo alimentado, ó Deus, pela essência da tua palavra, Senhor Deus. E que possamos, ó Deus, crescer a cada dia na graça e no conhecimento do teu Filho amado Jesus. Amém. Mais uma vez te agradecemos por todas as programações da tua igreja, por todo o teu povo. No nome de Jesus, no poder do teu Espírito Santo. Amém. Amém. Nós vamos cantar as outras duas estrofes, né? E assim nós estamos nos preparando para mais uma semana, também para mais um mês, né? Que se Deus quiser, daqui a um mês estaremos celebrando a ceia novamente. E orem pelo próximo batismo. Nós temos vidas que estão pedindo o batismo, então temos que realizar logo o batismo para que eles possam participar, né? Nós vamos cantar o hino até o final, enquanto recebemos esse segundo elemento da ceia do Senhor, que representa o sangue de Jesus. A tremer ao pé da cruz, graça eterna achou-me, matutina estrela e raios seus mandou-me, se na cruz, sempre me
pão da vida, e quem fosse a ele, todos receberam, jamais teriam fome, né? E quem nele cresce, jamais teria sede. E depois ele institui também o sangue, que era um elemento fundamental da cultura, que era o vinho, né? O suco da uva, que simbolizava vida, mas para Jesus faz com que nós pensemos que ele entregou a sua vida para morrer em nosso lugar. E esse é o cálice, esse é o pacto da nova aliança. Então Deus fez algumas alianças com o seu povo. A primeira aliança que acompanhou toda a raça humana foi quando ele fez o jardim do Éden, da semente da mulher, nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente, e fez pacto com Noé, na aliança do arco-íris, fez com Abraão a circuncisão, e assim, outras com Moisés, mas conosco, com Moisés ele diz assim, vai nascer alguém que vai ser semelhante a mim, a ele vocês vão ouvir. Então já estava fazendo aliança, dizendo que um descendente de Abraão, e num parente de Abraão, Judá, nós teremos Jesus. E esse então é a última aliança. E é interessante, né? O profeta Jeremias diz que essa aliança que Deus faz conosco não é mais nos segurando pelas mãos, mas nos segurando pelo nosso coração, né? Você pode estar de mão dadas com alguém e não ser fiel, né? Agora no coração, a gente sabe que tem que ser fiel mesmo, né? Porque Deus conhece o nosso coração. Então essa aliança é a mudança que Deus faz no nosso coração, para adorá-lo e para amar o nosso próximo, para ser manso e humilde. Amém? Então vamos participar dessa aliança simbolicamente, né? O apóstolo, ele dizia que a mensagem que ele pregava não era uma mensagem de muita eloquência, de palavras bonitas, né? De muitas filosofias, de muita autoajuda, como nós vemos hoje, mas era uma mensagem fundamentada na cruz de Cristo. Cristo morreu por nós, né? Na cruz. E quando nós pensamos na cruz, o que é importante? Há um tempo atrás passou um filme aí, as pessoas choravam pelo sofrimento que Jesus passava, né? Pelo filme. Não é para chorar pelo sofrimento dele. Interessante, né? É para nós sermos o quê? Muito agradecidos. Porque as mulheres estavam chorando quando ele estava caminhando para a cruz. E o que Jesus falou? Não chorem por mim. Então, se você tiver que derramar lágrimas, não é por Jesus. Jesus é Deus. Jesus é maravilhoso, é poderoso, onipotente. Ele morreu porque Ele quis em nosso lugar. Nós vamos chorar pelas pessoas. Você quer chorar por alguém? Chore pelas pessoas. Chore por pessoas que você sabe que você ama, que você gosta tanto e que ainda estão resistindo à palavra de Deus, não é? Às vezes pessoas da família, amigos. Então, quando nós cantamos Rude Cruz, é exatamente isso. Você fala, Senhor, muito obrigado, porque Tu mandaste o Teu Filho morrer em meu lugar. Ele foi lá espontaneamente, no poder do Espírito Santo Ele morreu e no poder do Espírito Santo Ele ressuscitou. E agora eu quero valorizar essa cruz na vida das outras pessoas. Vamos ficar em pé? Então, nada de emocionalismo, né, como esse filme produziu. Rude cruz erigiu, e dia partiu, chorando vergonha e valor. Mas
podem se sentar. Irmãos, a classe de adultos...